As taxas de juros finalmente começaram a cair, graças a Deus. Será que é hora de comprar fundos imobiliários? Será que já passou a hora? Qual tipo de fundo imobiliário se beneficia mais com a queda da taxa de juros? Que não se engane, ainda é muito alta, ainda é disparada a maior taxa de juro real do planeta. E você precisa saber se é bom, se é ruim, se está na hora de ir para renda fixa, se está na hora de ir para renda variável, fundo imobiliário, ações, BDR, seja lá o que for. É isso que a gente vai trazer para você agora, um conteúdo super especial. Fica até o final para você entender tudo, todo o racional que a gente quer trazer aqui para vocês, porque você, grande investidor, pequeno investidor, não importa o tamanho, precisa saber como ganhar dinheiro em todos os cenários. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Sobreira, sou seu mordomo financeiro, também sou analista CNPI pleno, sou consultor de investimentos, sou professor de finanças e sou contador, além de outras atividades. E aí, a gente traz aqui toda a experiência que a gente adquiriu no mercado financeiro para ajudar vocês a investirem melhor. Se você, por algum lapso da vida, ainda não é inscrito neste maravilhoso canal que troca experiências com você todos os dias, eu e o Alexandre trazemos aqui vários tipos de análises todos os dias para você ficar sempre bem informado e ter as melhores opções para investir. Se inscreve, compartilha esse canal com outras pessoas. A gente está chegando a 3.000 seguidores, é muito importante aí a sua colaboração. Também no meu Instagram, sobreira.fábio, eu tenho quase 10.000 seguidores lá. Será um prazer ter você lá também, ajudando a gente também a distribuir a boa informação, a boa notícia, o bom conhecimento, a educação financeira para mais pessoas. E se você não está também inscrito na nossa comunidade do Mordomo, lá no WhatsApp, está perdendo seu tempo lá, a gente bate papo, responde perguntas e colhe aquilo que vocês querem que a gente fale todos os dias. Legal? Vamos então falar um pouco aqui do nosso assunto. Eu vou até diminuir minha tela aqui para poder mostrar um pouco para vocês. Nós estamos no país, vou até botar um pouco alto, grande primeiro. Nós estamos no país da renda fixa, né? Sempre foi assim, o Brasil é cunhado assim, porque a nossa renda fixa paga muito bem, mesmo com a inflação que a gente sempre pagou juros reais muito altos. Isso não mudou até agora, isso continua. Ficamos um pouquíssimo de tempo pagando juros baixos aqui, ó, perto de 2%. Então o CDI, que é 0,1 abaixo do Selic, pagou perto de 2% muito, muito, muito pouco tempo. E hoje voltou lá 13,65, agora foi para 13,4. Na verdade está errado aqui, né? No Clube dos Poupadores é 13,15, já que caiu 0,5%. Eles estavam esperando cair só 0,25, já botaram no site deles, mas nossa taxa de juros real ainda é quase 10%, disparada a maior do mundo. E poucas vezes tivemos uma taxa se você parar para ver, ó, nós nunca tivemos nesse período aqui, desde 2013, não tivemos uma taxa real tão alta assim esse tempo todo. E olha que já tivemos juros aqui de mais de 14%. No mundo, nós somos disparados os maiores. 9,78 aqui de juro real, México vem depois a Rússia, depois a China, mas muito, muito, muito abaixo da gente. Outra coisa importante, que eu já falei em alguns vídeos, tem que tomar cuidado, porque não é somente os juros taxa Selic que importa. A Selic esteve aqui embaixo, ó, a 2, a taxa de juro real do mercado era 7, era 5, depende do período. Aqui é de 3 anos e de 10 anos. Já teve momento na nossa vida, já teve momento na nossa vida também, que a nossa, negócio não quer ir, vem cá. Aqui, ó, que a taxa de juros era 8,75 e a taxa do mercado era 13, era 12, era 13, que é igual agora. Ou seja, não é a taxa de juros que define a taxa do mercado. Vários momentos da nossa vida, a taxa de juros ficou bem abaixo da taxa do mercado, porque o governo tentou baixar juros na marra, e não adianta baixar juros na marra. Tem que criar um cenário favorável para a baixa de juros, e é isso que o governo está tentando fazer agora. Olha, outra opção que você tem não quero então investir nesse negócio de imóveis, através de fundo imobiliário, quero investir em imóveis de fato, porque esse negócio de taxa de juros isso é muito complicado. Os aluguéis, agora, ó, chegaram a render, olha quantos aluguéis chegaram a render aqui, coisa de 2017, 0,35 por mês, pessoal. Agora deu uma subida, já foi para 0,45, uma boa subida, e isso fez com que os imóveis, sim, ficassem melhorzinhos do que estava lá no passado. Mas a gente tem fundo imobiliário, que a gente vai ver aqui, pagando muito mais do que isso. Porque disso aqui, geralmente, você tem que tirar imposto de renda. A não ser que você tenha uma faixa de isenção, isso aqui vai cair para 0,35, por exemplo. Então, pensa, 0,35, você tem fundo imobiliário facilmente pagando 0,6, 0,7, 0,8, que é o dobro disso aqui. Então, se você gosta de investir em imóvel, não tem problema. Ah, mas eles valorizam. Olha, não valorizaram muito. Chegaram a ficar de 2016 até 2020 aqui praticamente sem valorizar anualmente falando. Agora voltaram a valorizar, também
com a inflação que a gente tem, não tem como não valorizar, afinal de contas, o custo da construção subiu demais. Dito isso, a gente vai então trazer aqui qual é a relação que a gente tem entre a queda dessa taxa de juros que a gente está tendo agora, ou a movimentação da taxa de juros, e o IFIX, que é o nosso índice de fundo imobiliário. Se você olhar aqui, historicamente, desde 2010, nós temos que o IFIX esteve alguns momentos andando de lado, principalmente quando a taxa de juros ficou lá em cima. Aí a taxa de juros começou a pensar em cair, o IFIX já começou a subir, desde 2016, subiu, e aí veio a pandemia, e aí ele não conseguiu subir muito, porque nós tínhamos uma pandemia, vários problemas acontecendo, principalmente com os fundos de laje corporativa, de shopping, que sofreram bastante, e agora voltou a subir, mesmo com a taxa de juros alta, porque já temos uma expectativa de queda de juros tem algum tempo. E aí, ó, veja que disparou de março para cá, assim, subiu bastante o chamado IFIX, que é o índice de fundo imobiliário. Quer dizer que ele vai continuar subindo? A princípio, sim, todos eles. Claro que não, mas alguns sim. E a gente precisa saber onde a gente vai botar nosso dinheiro num cenário de queda de juros. De repente, voltar aqui para 6%, 7%, 8%. Para onde que vai isso? E aí eu peguei alguns fundos imobiliários, alguns dos maiores que tem, e aí eu dividi aqui alguns fundos de papel. O que é papel? Aquele que empresta dinheiro para os outros. Não é um fundo que compra tijolo. Já falei, seu tiozão do terreno não ficaria feliz seu tiozão do terreno não ficaria feliz com fundo de papel. Fundo de papel não é investimento imobiliário, é emprestar dinheiro, é como se fosse uma renda fixa, só que é um fundo que investe geralmente em CRI e LCI, que estão ligados ao setor imobiliário. Então, tanto o HGCR11, o Maxi Renda, o MXRF11 ou o KNCR11, vocês vão ver que todos investem em papel. E os outros que eu vou falar são 3 de tijolos. Aí sim o seu tiozão ficaria feliz pra caramba. Principalmente o seu tiozão do terreno ficaria feliz com o Tegara 11, que é exatamente isso: comprar terreno, desenvolver e vender. Aí seu tiozão fica batendo no peito aqui: esse é meu sobrinho querido, sabe tudo de investimentos. HGLG11, que é um de logística, e esse aqui XPML de shopping. Vocês sabem que o shopping sofreu muito, agora deu uma melhoradinha. O que é importante aqui olhar? Se a gente for ver, ó. Primeiro, o HGCR11 é um fundo de papel. Se você olhar o desempenho dele nos últimos anos, ó, bacana, nos últimos 5 anos, bem bacana, você teria ganho aí mais de 60% investindo nele, ó, 60% praticamente investindo nele. É um fundo que tem uma taxa de 0,8, gestão ativa, um valor patrimonial aí da cota 103, último rendimento 1,1, e olha o tamanho dele, 1,6 bilhão, ou seja, bem grandão. O PVPA dele está um pouco acima da média, que é 0,95, o yield dele também está um pouco acima da média, e o valor patrimonial dele bem acima da média. Se você estivesse investindo nele nos últimos 10 anos, 112% de valorização, nos últimos 5 anos, 59%, e eu mostrei lá que os imóveis praticamente não saíram do lugar nesse período. Se você for comparar aqui a linha vermelha, o HGCR11 com o CDI, você vê que ele esteve quase o tempo todo acima do CDI, e até mesmo acima do IFIX praticamente o tempo todo, ou seja, um excelente fundo imobiliário de uma forma geral. Ele não é o maior em tamanho, ele é o maior tamanho, na verdade, atrás dele, pensei que o KNCR era maior, mas não é maior do que ele. O PVPA dele aqui não é o menor, mas também está um tamanho tranquilo, e ele não é o que tem hoje o maior yield. Tem outros que têm um yield bem maior do que o dele, até o Vegir aqui, nós temos aqui o KNCR mesmo acima, mas ele tem um yield muito, muito, muito bom. Dito isso, quando a gente olha aqui os dividendos dele, olha como é que os dividendos dele estão sendo pagos. Anualmente, ele tem um dividendo hoje, dividendo de 13,49, mas na média 9,56, porque principalmente que na pandemia, com aqueles juros muito baixos, ele acabou pagando bem menos. Quer dizer que ele não tem, na média, um dividendo de 13%, mas agora está assim. Veja que o dividendo dele aumentou bastante, o dividendo principalmente, então tudo bacana com esse fundo imobiliário aqui, mas a gente precisa saber onde ele investe. Onde será que esse brincalhão aqui investe? Vamos dar uma olhada? O KNCR11, ó, o HGCR11, ele investe principalmente em IPCA mais 6 e CDI mais 3,4. Ora, o IPCA caiu bastante, já não está rendendo tanto, porém, enquanto as taxas de juros estiverem caindo, as taxas de juros acima da inflação, as taxas reais estão caindo. Isso está fazendo com que esse IPCA mais 7,6 aqui seja um excelente investimento. Então, por enquanto, a atualização de cota e tudo mais vai melhorar, porque esse fundo comprou títulos bacanas. Já o CDI mais 3,4
também é um número bacana, mas é CDI. E aí, quando a gente olha o CDI e olha o IPCA já caiu bastante, o CDI agora começou a cair. A tendência, independente do IPCA mover para cima ou para baixo, é que esse título continue ganhando 7,6 acima da inflação. Já a Selic, ela em queda agora, vai desgastar um pouco desse fundo e GPM ele investe um pouquinho de nada. Então, notem, não é um fundo ruim, está mais atrelado ao IPCA, que dá uma garantia maior e que já teve uma renda muito boa e por isso o rendimento está alto desse jeito. E o CDI 3,4 não é ruim, a gente não vai ter um CDI tão baixo assim, então ele está até mais protegido. Quando a gente olha aqui para o Maxi Renda, o MXRF11, ele tem uma valorização, uma valorização de 77% nos últimos 5 anos, 34% acima da inflação. O PVPA dele é um pouco acima, o dividend yield dele também é um pouco acima, é bem grandão, 2,28 bilhões. Esteve o tempo todo acima do CDI e boa parte aqui acima do IFIX também, ou seja, rendeu bem, rendeu bastante. É um dos maiores aqui em valor patrimonial, se não for o maior também, nesse caso aqui ele é disparado o maior aqui em valor patrimonial, né? E aí ele vem pagando dividendos mais constantes, mesmo em 2020 ele não caiu tanto, vem pagando 9,92 de média, 12,43 aqui atual, e aí você veja que ele tem aqui alguns imóveis aqui em São Paulo, mas é pouca coisa, no geral ele é um fundo de papel. E aí o Maxi Renda, se você olhar aqui, o Maxi Renda investe 34% de CDI, 49% em IPCA e INCC, Índice Nacional de Construção Civil, então ele também está bem diversificado, as taxas também um pouco menores do que o outro, mas umas taxas ainda boas. Quando você vai para o terceiro fundo, KNCR11, ele é um fundo imobiliário que tem 1% de taxa de gestão, tem bastante cotista, rendimento, o tamanho dele 5,76 é gigantesco, PVPA dele um pouquinho acima da média, yield de 14% gigantesco, e aí você vê que você ganhou 40% nele nos últimos 5 anos, que mal cobriram a inflação, apesar disso tudo. E aí quando eu comparo ele aqui com os outros, você vê que ele andou a maioria do tempo abaixo, abaixo do CDI, abaixo, e andou sempre praticamente abaixo do IFIX. Mas por quê? A gente vai ver. Ele é grandão, ele é um que é bem cotado, ele tem bastante gente investindo nele, porém, o rendimento dele, deixa eu botar anuais aqui, você vê que ele teve decréscimo gigantesco no seu dividendo, agora que subiu de novo, e aí você tem que tomar cuidado para não ser enganado achando que vai ser sempre assim 12,80 por ano. Você vê aqui embaixo que, você vê aqui que o dividend yield dele agora que aumentou bastante. E por que ele não está tão bem quanto os outros? Porque se você pegar os contratos dele, está escrito aqui, ele tenta ganhar do CDI e a parcela investida em CRI indexada pelo CDI corresponde a 98,9, no geral CDI mais 2,41. Então veja, não é todo fundo de papel que é igual. E nem todo fundo imobiliário também é igual. Tem fundo de papel, fundo de tijolo. E nos fundos de papel você tem que saber onde que você está investindo. A mesma coisa acontece nos fundos de tijolos. Nem todo fundo investe na mesma coisa. Tem que conhecer a gestão, onde ele investe. Quando eu venho aqui para o XPML, por exemplo, veja que o XPML ele é um fundo que tem taxa de 0,55, bastante cotista, ele tem 2,1 de valor de mercado, o PVPA dele está lá em cima, ele tem um dividend yield maior do que a média do mercado, 8,61, apesar dele não ser maior, rendimento 60%, e o que acontece? Ele esteve quase o tempo todo aqui acima do CDI e acima do IFIX. Então ele é muito bom, apesar de ser um fundo de shopping, que sofreu bastante durante a pandemia, você vê que aqui ele foi um dos poucos momentos que ele ficou abaixo do CDI, ele já se recuperou. Então não precisa ter medo. Se você tivesse investido nele, você tinha mais dinheiro do que investindo em quase tudo que tem aqui, a não ser, óbvio, em alguns índices que estão maiores aqui, como o IDIV e o índice IVVBA, o IVVB11, porque é o índice que replica a Bolsa Americana, que subiu muito nesse período. Se você vier aqui, aí você consegue ver a comparação dele com outros fundos, se ele é maior, se é menor, não vou entrar em detalhe aqui. O dividend yield médio dele é de 6,04, mas você viu que ele valorizou bem. E por que é menor? Porque, no geral, os fundos de tijolos eles tendem a pagar menos dividendo, principalmente porque ele teve uma paulada aqui na época da pandemia, chegaram a pagar muito pouco dividendo, agora está se recuperando. Mas ele se valorizou bem. E quando a gente olha aqui os imóveis, tem que saber onde ele investe. A maioria em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Fashion Outlet Catarina, um super outlet, Plaza Sul,
Santana Park, ou seja, tem um monte de shopping bacana. O Caxias Shopping eu não acho muito bacana, não, tá precisando ser carioca, mas esse Foco Shopping de Caxias não é dos piores. Dos shoppings que tem ali na Baixada ali, esse de Caxias é o melhorzinho, para falar a verdade. E aí você tem aqui vários shoppings bacanas, Cidade Jardim, etc. Então, só coisa top aqui para você investir. Quando você pega o HGLG, ele é um fundo de logística, e logística é o que menos sofreu durante a pandemia, porque o pessoal começou a comprar muito e a logística ficou muito acelerada. 0,6 taxa de administração, bastante cotista, vacância de 15,4, vacância é o quanto que está vago, isso aqui é importante. Eu nem peguei aqui no XPML, deixa eu ver se está aqui mostrando a vacância. A vacância é o quanto que está válido, 4,9. Note que o de shopping está muito menos vago, porque é muita gente lá, do que esse fundo aqui que teve uma queda recente bem grande, hein? Ou um aumento recente na sua vacância, uma queda recente nos seus inquilinos lá, mas daqui a pouco recupera, é um fundo excelente, tem um PVPA acima de 1 e acima da média, um yield acima da média, o valor patrimonial gigantesco, você teria ganho 88% nos últimos 5 anos, 154% nos últimos 10 anos, 42% acima da inflação. Olha a cotação dele acima do IFIX, acima de tudo, é muito bom. Você teria rendido muito nesse período aqui. Ele é um dos gigantões. E aí você pode ver também como é que ficou o yield dele nesse período anualmente. Ó. Agora está um pouco menor, porque estamos no meio do ano, mas só vem subindo só o yield dele, quanto que ele paga de aluguel. E os imóveis dele, a maioria aqui em São Paulo, aluga para Gerdau, Betim, etc. Veja que é bem grandão aqui, ó, loja americana, cuidado, hein? Condomínio é o Blumenau, blá, 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 tem um monte de coisa bacana aqui também embaixo desse. E por último, o do tiozão do terreno, valorização 17,42, ele tem aqui o de 13,91, bastante líquido. Se você olhar aqui, o PVPA dele, ou taxa de administração dele, é 1,50, é um dos mais caros, porque ele não somente compra e vende, ou simplesmente aluga, ele compra, constrói e vende. É um negócio que dá mais trabalho. Não fala da vacância aqui, porque ele não aluga, ele compra e vende, como eu falei. O dividendo dele está extremamente acima de alguns fundos que tem lá. O preço dele está acima do valor patrimonial. Ele não tem aqui ainda 5 anos para eu te mostrar tudo que eu gostaria de mostrar, mas ele já tem um tempinho no mercado já. Veja que ele também se valorizou, ó, bem acima do IFIX e bem acima do CDI nesse período que ele está aqui desde 2018. Ele tem praticamente os 5 anos completos, falta um pouquinho para ele completar. E aí você vê que, no geral, ele vem pagando um bom dividendo, ó, subindo, então excelente pagador de dividendo. E aí, eu acho que nem fala aqui do que ele tem de, pelo menos aqui no investidor dele não está falando do que ele tem. Então, note, voltando para cá, nós temos alguns fundos imobiliários de papel e tijolo, cada um melhor do que o outro, porque aquele que está mais atrelado ao CDI vai sofrer mais. Os de tijolo é o que mais estão saindo bem agora nesse período. Mas todos de papel tendem a sofrer um pouco mais nesse momento agora que a gente vai viver. Não é que eles sejam melhores ou piores, pessoal. No longo prazo, os bons vão continuar bons e os ruins vão continuar ruins. Não é para você migrar totalmente, igual a pessoa falar, agora eu vou vender tudo que tem de papel, vou comprar tudo tijolo. Você não sabe o que vai acontecer com a inflação, não sabe o que vai acontecer com o CDI, tem que se proteger, tem que diversificar a sua carteira. O erro que muita gente cometeu foi tirar tudo que tinha praticamente de fundo imobiliário de tijolo e botar tudo em papel, porque estava pagando muito, agora perdeu a disparada dos fundos imobiliários de tijolos, que já aconteceu. Não esquece, aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro, a gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade, se inscreve no canal, vai lá também nas nossas redes sociais, Instagram e WhatsApp. Se você gosta desse tipo de... Opa, apertei errado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, continua com a gente, vai curtindo o que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que você tem muito a aprender junto com a gente. Vamos continuar aprendendo juntos. O Fábio Sobreira e até o nosso próximo vídeo.